Meus cumprimentos ao Instituto Histórico e Geográfico de São João del Rei, na pessoa de seu presidente, o confrade Paulo de Souza Lima, a todos os que estão nos assistindo, e esses parabéns têm a função muito especial de reconhecer que essa atividade, durante a crise pandêmica, nos aproxima e nos faz interagir uns com os outros, o que é essencial para nós, seres humanos, eminentemente agregados, né? Pediu-me Sua Excelência, o presidente, que falasse um pouco sobre a pesquisa que tenho realizado sobre o Senado da Câmara de São João del Rei e o quilombo do Ambrósio, setecentista, né? Então eu pude perceber que eram os primeiros dias de 1759, reunidos os cidadãos de bem, os vereadores e o Senado da Câmara de São João del Rei, sede da comarca do Rio das Mortes, por ordem do governador Gomes Freire, do Rio de Janeiro e das Minas do Ouro, outorgavam poder absoluto como governador comandante a Bartolomeu Bueno do Prado para combater os quilombos do Campo Grande e mais dos sertões de Minas Gerais naqueles meados setecentistas. Sabido que desde a chegada dos europeus a mão de obra escrava era indispensável e odiosa, lamentável, os negros africanos possuíam força física e capacitação trazida desde a sua terra natal, a África. Então, o abominável tráfico em alta cotação no mercado internacional da escravidão fortalecia, já implementado com os tráficos da Guiné no século XVI, de Angola no século XVII, os escravos da costa, da Mina e Benin no século XVIII. Então, quase 6 milhões de escravos africanos aportaram no Brasil a ferros, não contados aqueles que morreram durante aquelas torturantes viagens em navios absolutamente sem condições higiênicas, sanitárias e de conforto. Teria razão Castro Alves, que está bem aqui atrás, no futuro, escrever sobre essa violência, né? Mas na história da Companhia de Jesus no Brasil, Serafim Leite escreve que já em 1553 os padres jesuítas João de Aspicueta Navarro e João Pereira perambularam pelo inóspito e inabitado território mineiro, realizando a primeira entrada a partir do Espírito Santo, usando o Rio Doce, vindo em direção a Minas Gerais, ultrapassando o Rio São Francisco e quinando a Nordeste. Foi quando houve a primeira grande e sangrenta luta desses europeus contra os índios tapuias. E depois dessa batalha, eles chegaram a Caravelas, na Bahia. As esmeraldas foram descobertas e mapeadas em 1611. Em 1636, o rei de Portugal expediu o alvará, a Companhia de Jesus, para exploração por 4 anos, mas desde que catequizasse os tarijós. As excursões a partir do Espírito Santo não foram satisfatórias. As esmeraldas foram encontradas, tempos depois, em entrada a partir de São Paulo por Fernão Dias Pais, né? Todos sabem disso. Pois bem, há documentos que provam que 1% dos negros escravizados fugiam, em regra de patrões malvados, né? De maus tratos. Há relatos de violência na região do Campo Grande e no Alto Paranaíba, mas nenhum documento, nenhuma nota oficial. Por isso, a oralidade contribuiu com a história, né? E é fonte de história também. Havia 2 tipos de quilombos, o itinerante e o fixo, como o do rei Ambrósio. Os integrantes dos itinerantes, que não plantavam, não criavam animais, ou seja, não ficavam presos à localidade, realmente cometiam pequenos furtos para a sua sobrevivência, dizem as poucas anotações oficiais. Houve naquela quadra de 50 setecentista uma verdadeira propaganda afirmativa da ferocidade
e da periculosidade dos negros dos quilombos do Campo Grande e mais ainda do quilombo do Ambrósio. Coincidentemente, era a época da interiorização do poder da coroa portuguesa. O governador do Rio de Janeiro, o primeiro conde de Bobadela, Gomes Freire, também governava Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso, naquele período. Ex-governador das Índias, era um dos homens mais cultos e de família tradicional. E nessa condição relatou em carta ao rei de Portugal que receava que o quilombo do Ambrósio, pelos milhares de negros escravos fugidos, brancos e índios, se tornasse um novo Palmares em terra do sertão das Minas. O nome Ambrósio, transformado em mito, nasceu então contextualizado no século XVIII, percorrendo do ciclo do ouro, por volta de 1730, quando presume-se Ambrósio tenha fugido de Vila Rica, até ser combatido pelas forças públicas em 1759. Penso no auge da distribuição e no auge do interesse da ocupação do oeste das Gerais. Época da afirmação e da instituição de inúmeros postos rígidos pela coroa portuguesa, um deles o de captação, que vigorou até 1750, quando Pombal extinguiu. E ainda havia outros impostos cobrados por contratadores que adquiriram por compra o direito de assim fazer, dentre eles Joaquim Silvério dos Reis, Inácio Correia Pampilona e José Alves Maciel, o Velho. Nesse contexto, o Campo Grande, seus povoados e os quilombos do Ambrósio eram mitos, causavam medo pelas lendas contadas e pelo perigo que representariam. Então, por determinação do governador, foi registrado um instrumento de mandato que o Senado de São João del Rei outorgou ao capitão Bartolomeu Bueno do Prado com poderes para ser governador-comandante e tomar posse de todas as terras do Campo Grande, por onde andou, e também para o lado do Alto Paranaíba, como é conhecido hoje. Esse batalhão de 1759, com mais de 400 homens, rumou primeiro para os lados do Sapucaí, parecendo ser hoje a região sul Silvianópolis. De lá veio destruindo, combatendo os povoados e os quilombos, inclusive passando por Cristais, Bambuí, atravessando a Serra da Marcela e adentrando ao hoje Alto Paranaíba, para combater o mais famoso de todos os quilombos, que foi o do Ambrósio, que já tinha sido atacado em 1746 por uma força praticamente privada, organizada por João Antônio de Oliveira, proprietário de Ambrósio, desde a Vila Rica. Então, na carta que o governador Zé Antônio Freire de Andrade mandou a Tomé Joaquim da Costa Real escrita de São João del Rei, ele disse que pela frota, dizia a Vossa Excelência, então o rei, que vendo a necessidade que havia de se extinguirem os quilombos que iam se engrossando em um sítio chamado Campo Grande desta comarca do Rio das Mortes, com os negros fugidos a seus senhores, havia ajustado com as câmaras concorrerem para se destruírem ditos quilombos. Então ele disse que formei um corpo de gente de 400 homens e saído desta vila, o dito corpo a 18 de julho, ainda se não recolheu a ela. Me fazem ciente de haver já atacado 2 quilombos, e depois de fazer neles uma grande mortandade, nos que resistiram, e os mais fez prender, e reduziu a cinzas as construções. Continuou o comandante em seguimento dos que fugiram, e juntamente a procurar o chamado quilombo do Sapucaí, que diziam ser, à época, o mais povoado e o mais antigo da capitania. Então, estamos falando ainda da região do Sapucaí, porque, evidentemente, naquela época, as cartas demoravam a chegar. Então, naqueles que destruíram, acharam muitos mantimentos e grandes roçarias para o ano futuro. Disse Sua Excelência ao rei que estava persuadido que as águas os deitarão fora da campanha, para onde ele já havia mandado 117 bestas com mantimento. A carta datada de 14 de novembro de 1759. O professor Antônio Gaio, professor de todos nós,
em obra escrita, elucida em parte a enigmática campanha contra os quilombos em Minas Gerais, com cronologia e documentos que são irrefutáveis, como é o registro de auto de posse que tomou o capitão Bartolomeu Bueno do Prado de todas as terras do sertão em que entrou, até o quilombo chamado da Parnaíba. Isso, obviamente, devemos interpretar depois que ele destruiu, aniquilou o quilombo do Ambrósio, no Alto Paranaíba, porque o quilombo da Parnaíba ficaria além, tomando por referência de partida São João del Rei, além de Ibiá, na direção do que hoje é a cidade de Patrocínio. E o que a história vista sobre diversos anos, mas especialmente pela lente da cronologia e da persecução fática desenvolvida naquela época nos faz crer? Parece-nos que a propaganda desde então era forma de convencer as autoridades, ainda que não verdadeiro o seu conteúdo. Intercalemos o raciocínio e lembremos que Palmares fora aniquilada em 1695 com poucas anotações oficiais, e o popular serviria de base para o assentamento em grande parte do que se conhece hoje. Evidentemente, já disse, a oralidade é fonte de conhecimento e de história. E meio século após Palmares, em 1759, idêntica Odisseia haveria nas Gerais, no Campo Grande, ao sul, e no sertão do oeste, no Alto Paranaíba. Lá sim, numa das maiores batalhas em extensão, duração e mortandade já ocorrida nesse combate aos quilombos, que foi exatamente no quilombo do Ambrósio em Ibiá. Ambrósio escolheu muito bem o local da sua comunidade, próximo ao morro muito alto, chamado Morro da Espia, onde se avista todas as caravanas que passavam, principalmente na Rota do Sal, que trazia mercadorias do Pará para o Rio de Janeiro, e também naquelas picadas para as minas de ouro dos Goiás, do Paracatu, e também que servia de pista de andamento para todas as pessoas que tinham que viajar por ali. O local é até hoje uma verdadeira Mesopotâmia, terras absolutamente férteis, onde tudo que se joga, tudo que se planta, nasce com muita facilidade entre as bacias do São Francisco à direita e a bacia do Paraná à esquerda. Até hoje é área de altíssima produtividade agropecuária. Todavia, quem foi Ambrósio? Era um rei africano, foi educado por jesuítas, era assaltante de caravanas? São perguntas sem respostas documentais. Por isso é preciso encaixar informações como se fossem peças de uma engrenagem para compreender e entender a história. Ambrósio era negro, escravo fugido de seu dono, João Antônio de Oliveira, desde Vila Rica. Para se tornar o rei Ambrósio, mostrou ter sido um escravo especial, um escravo bem educado, presume-se pelos jesuítas, dado o seu conhecimento. Não há registro físico oficial e era adorado como bom rei, mas intransigente com as suas regras para o perfeito funcionamento do quilombo com uma organização. Havia os que plantavam, os que defendiam, havia, enfim, aqueles que eram os artesãos, aqueles que administravam a comunidade, tudo em função do rei Ambrósio. O imaginário mostrou o seu quilombo como violento e que seus soldados negros assaltavam as caravanas que por ali passavam a partir do Morro da Espia, razão pela qual muitos tesouros escondidos Ambrósio teria. Conta a lenda que um pote de ouro seria encontrado ao final de cada arco-íris, olhando para a Serra do Paraíso, sentado à porta de uma casa que mantenho ali perto. Já muito pensei sobre esse tesouro, jamais encontrado. Ambrósio era assim reconhecido como rei porque assim se portava. Não houve e não há prova de ter sido um criminoso, nem seus homens, e sim voz que resistiu à sanha tributária da coroa e à violência da escravidão, criando em solo brasileiro, em especial no Alto Paranaíba, nos grotões das Minas Gerais, próximo à Gruta do Frade, na região dos Araxás,
um exemplo de organização comunitária. O quilombo do Ambrósio possuía especialistas em garimpo e exímios ferreiros que construíam ferramentas boas para o cultivo de feijão, milho, batata. E ainda tinha o hábito na cria de animais, inclusive vacas. No século XVIII, é fato, o Piauí exportou via Bahia gado para a região do quilombo em Ibiá. Talvez por isso o brigadeiro Raimundo José da Cunha Matos, português, ex-comandante das forças militares portuguesas na Guiné e em Porto Príncipe, matemático, cartógrafo, nomeado governador do Goiás, já em 1826 escreveu a sua mais famosa obra, Itinerário ao Pará e ao Maranhão, passando pelas províncias de Minas. E aí ele registrou que em 1824, em toda a sua viagem, ele comia queijos frescos apenas na fazenda de André Martins Sesmeiro, em São Pedro de Alcântara, atual Ibiá. Hoje, grande bacia leiteira, abrigando a maior fábrica de transformação de leite in natura em pó da América Latina. Luiz Augusto Bustamante Lourenço pesquisou sobre os escravos, índios e homens livres na fronteira oitocentista, no Triângulo Mineiro, que engloba o Alto Paranaíba, isso entre 1750 e 1861, e informa sobre a necessidade do reconhecimento estratégico do interior do Brasil, da consciência de identidade territorial que o Tratado de Madrid criou por alargar o território brasileiro e assim valorizar o sertão mineiro. Desde 1736, é bom lembrarmos que a Ordem Régia criava a abertura do caminho ligando São João del Rei e Vila Rica às Minas Goianas, Cuiabanas, passando pelas recentes auríferas Pitangui e Paracatu, né? Servindo para melhor fiscalizar o escoamento e a retirada do ouro do caminho paulista e, por consequência, de contrabandistas que lá muito ficavam, né? Um caminho que fora picado de 722 a 725 pelo Anhanguera, Bartolomeu Bueno da Silva e João Leite Ortiz, descobridores das minas dos Goiáses, nas cabeceiras do Rio Vermelho, afluente do Araguaia, né? Penso que as sesmarias, a partir de 1737, foram resultantes do interesse da coroa na efetiva ocupação de terras que desciam pelas margens do Rio Grande, em divisas paulistas, até as cercanias dos Goiáses, espichando até o Alto São Francisco. As comunidades negras, no relato de Diogo de Vasconcelos, começavam lá no Campo Grande, né? Lá no Campo Grande, no sul, e ao sul também, e outras depois das Serras da Marcela, da Saudade, da Canastra, nos chapadões do Alto Paranaíba, que se estendem triângulo adentro, triângulo mineiro adentro, protegidos pelas montanhas e pelas serras. Tudo isso foi documentado por mapas e relatos da época, especialmente do governador Luiz Diogo Lobo da Silva, acompanhado por Cláudio Manuel da Costa, que verificava novas minas de ouro descobertas, lá do Sapucaí até os limites, lá no Triângulo e Alto Paranaíba, que já mencionei. A história nessa parte é conhecida na família Lamounier Vilela Quintegro. O sociólogo Bolívar Lamounier e seu livro Conversa em Família falam sobre a povoação de Minas e a sesmaria na Serra da Marcela, concedida na década de 1760 ao cirurgião Antônio Afonso Lamounier, integrante da força de Inácio Pampilhona. Antônio Afonso, ascendente de minha avó paterna, Alzira Lamounier Vilela. É possível imaginar a batalha havida no quilombo do Ambrósio em 1759. Os guardas foram mortos silenciosamente por flechas certeiras disparadas pelos índios bororós que compunham a expedição durante a madrugada. Ao nascer do sol, as tropas da Câmara do Senado de São João del Rei avançaram e adentraram as paliçadas. Várias horas de batalha, há registro de mais de 7 horas de troca intensa de tiros e de flechas. Ambrósio e seus comandados resistiram muito, foram bravos frente aos 400 homens que usavam armas de fogo poderosíssimas para a época. O povo de Ambrósio sucumbiu após essa intensa luta. Magistrado há 32 anos, devo enxergar a verdade extraída de fatos e formar uma decisão.
ao juiz não é lícito deixar de se posicionar ante qualquer lacuna, até mesmo de informações oficiais. Convenci-me que aqueles quilombolas não eram violentos assaltantes das caravanas, pois se assim o fossem, as autoridades saberiam. Fossem vorazes criminosos, teriam sido combatidos muito antes de 1759. Lembremos, já no combate a Palmares, mencionada antes, milhares de soldados usaram armas modernas à época, inclusive canhões, em uma região de menor interesse econômico do que a Rota do Sal, a Rota das Minas, que passava próximo ao quilombo de Ambrósio, né? Do Pará ao Rio de Janeiro, ao Paracatu, como eu disse, e as Minas dos Goiás, né? Ambrósio, por mais fortificado que fosse, mesmo com milhares de integrantes, não desafiaria militarmente a corte, com histórico em guerras, como era a corte portuguesa, inclusive com a reconquista de Angola, das mãos dos holandeses, num feito histórico muito grande, de uma tropa que partiu e foi organizada do Brasil para a África. Podemos concluir, então, que numa época em que onças de ouro equivaliam ao preço de pacote de açúcar ou de sal, e porque nenhuma riqueza em ouro ou pedras preciosas foi encontrada depois do aniquilamento do quilombo do Ambrósio, e sim alimentos estocados em paióis, fartos paióis e roças, grandes roças por ainda colher, é que surge notório que os moradores do quilombo do Ambrósio não cometiam assaltos, não cometiam roubos e mortes, como a lenda afirma. Eram agricultores e criadores de animais. Infiro, com espírito de escrutinador de fatos, que o tesouro para aquele momento e naquela circunstância era o alimento, que garantiria a sobrevivência da comunidade e daquele povo. Poderia haver ouro, que não apareceu. Riqueza havia, mas não na forma imaginada. Naquela época, provou-se o extermínio do inimigo com o recolhimento de 3.900 pares de orelhas, registrado pela oralidade naquela incursão ao quilombo do Ambrósio, o principal quilombo sediado em Ibiá, próximo ao Morro do Espia, e lá são encontrados os remanescentes, os objetos que por eles eram usados. Alguns estão hoje à amostra no Museu de Ibiá, outros, mais frágeis, depositados no Museu da História Natural da Universidade Federal de Minas Gerais, após excelente trabalho científico para a preservação realizado pelo professor Dr. Carlos Magno Guimarães, daquela universidade. Tenho para mim, depois de tudo isso, que o ciclo ambrosiano deve ser encarado como um marco definidor de duas etapas da evolução da sociedade setecentista, né? A primeira da fartura do ouro e das pedras preciosas, a segunda da efetiva transição da fase aurífera para a da interiorização do território, precedida no Oeste por Ambrósio, na política de ocupação do Oeste mineiro, né? Com um legado para as gerações futuras na concretude das fronteiras agrícola e pecuária que existiam em seu quilombo. Conforme afirma Valdemar de Almeida Barbosa, aspas, naquelas paragens é que se constituiu a população da terra das Gerais, pela união entre os temidos antropófagos caiapós dali naturais que literalmente comeram os araxás, dali não naturais, os araxás eles foram trazidos, né, mas que eram índios mansos. Os caiapós mantiveram a mais longeva guerra nas Américas contra o homem branco, mas que por mais de 30 anos conviveu, interagiu e procriou com os negros em área próxima ao quilombo de Ambrósio, gerando os poucos e reconhecidos curibocas, filhos de mãe índia e pai negro. Então, pessoas muito doces e muito polidas, né? A oralidade menciona, e registrei em um conto, a Temis Negra, no quilombo do Ambrósio, que este Ambrósio, ao ser apresentado ao oficial de campo após a sua derrota, foi chamado de chefe, ao que retrucou, não sou chefe, sou o rei Ambrósio. E acordaram fosse ele decapitado com uma machadinha, forma digna de um soberano morrer, porém não morrer o nome e os exemplos de busca de liberdade que todas as pessoas merecem, independentemente de sua cor e origem, e que permanecem nos remanescentes existentes no local da última batalha
ao lado do Morro da Espia, em Ibiá, Minas Gerais. Agradeço a atenção e a paciência de todos. Muito obrigado.